Pronto. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando devagar. Domingo, 8 horas da noite. Dia de preguiça. Esse final de semana foi sensacional. Maravilhoso. Foi o 5º módulo da formação de PSPI, Percepção Sistêmica, aqui em São Paulo. Eu que dei esse módulo. Maravilhoso. Foi algo sensacional. Não tem palavras para explicar. A família constituída, ou seja, o homem e a mulher, como essas questões funcionam a nível de inconsciente, né? Os filhos gerados, todo esse campo de experiência. Então foi desde ontem, né, que começou desde sábado, ontem de manhã, Luciano. Sábado e domingo na correria, digamos assim, mas foi maravilhoso. Mandar um beijo pra galera que estava no final de semana com a gente. Né? Que acabamos, né? Acabou de acabar. Acabou de acabar agora. Acabou de acabar. A gente está aqui no nosso espaço novo. Lá. Essa floresta aqui fica no fundo da sala. Então, ó, venha pra cá relaxar, porque vai ser fenomenal, maravilhoso. Tá, primeira live da gente aqui, né? Primeira live aqui, Luciano. Na quarta-feira a gente fez a primeira constelação, grupo de constelação aqui. Tua live já teve. Primeira live nossa juntas. Não foi aqui. Você fez na constelação. A live junto com a constelação. Você fez a live da constelação. Verdade. É a nossa primeira live. Nossa primeira live juntos aqui no espaço. A gente ainda está acabando de arrumar o espaço, na realidade. A gente está... Ele não foi inaugurado ainda oficialmente, mas já estão acontecendo algumas coisas, né? Alguns movimentos aqui. Mas esse espaço foi feito com muito amor e carinho, com assim, muita dedicação da nossa querida Milena, arquiteta, da Isa, que cuida desse espaço, é a mãezona desse espaço. Cada detalhe ela está cuidando. Então, assim, o espaço foi criado para vocês, né, para que vocês possam vir participar das nossas atividades, todos os inúmeros trabalhos que o Luciano faz. E os inúmeros trabalhos que você faz também. Que eu faço, e os inúmeros trabalhos que a gente faz juntos. E os inúmeros trabalhos de outros amigos, profissionais de diversas áreas diferentes, que a gente vai estar, de alguma forma, juntos, facilitando processos aqui no campo da experiência, para que esse espaço possa ser uma referência de autodesenvolvimento, de amorosidade, de crescimento, para que a gente possa entrar em contato com várias temáticas diferentes, de diversas abordagens diferentes, e desse lugar poder construir um novo significado da experiência de ser você. Você. Nós. E nós. Muito bom. Isso aí. Muito bom. E o nosso tema de hoje, Lu? E o nosso tema de hoje? Quando ela me lembrou o tema de hoje, eu falei, que merda, Lourdes. Por que será, né? Interessante, Luciano, que esse tema veio de uma sugestão que passaram. Então, assim, para quem está entrando agora e tudo mais, coloque suas sugestões de temas, tá? Coloquem, porque esse é um tema que foi sugerido essa semana lá no meu Instagram, né? Eu achei interessante. Sim, muito bom. Super bom, né? Tiveram outras sugestões também, mas esse eu escolhi porque eu achei o mais interessante muito e acaba sendo abrangente também a tudo aquilo que já tinham colocado, né? A gente vai tentar fazer mais lives, né? Aqui no nosso espaço, vamos ter mais tempo. Então, por isso, queremos sugestões. E talvez sejam lives mais curtas, porque a gente vai poder pegar temas, né, mais curtos e fazer mais vezes. Exatamente. Né, Luciano? Como a gente vai estar em São Paulo, a gente vai estar, inclusive, a partir de outubro, começando as nossas oficinas aqui. Sim. Inicialmente uma vez por mês à noite, outubro, novembro, dezembro, já estamos com as datas agendadas. 3 datas. Eu vou até pedir para Mari, ela deve postar. Para Mari postar no... E aqui também tem que postar. É bom a gente falar, ver se alguém pode pegar aqui pra gente as datas das 3. Pede pra Mari enviar por mensagem. Eu sei que a primeira data é dia 10 de outubro. 10 de outubro é a primeira data, né? Primeira data. Okay. Então já está chegando aí, 10 de outubro.
a gente vai trabalhar com as couraças sexuais. Possivelmente a gente faça as introduções via live também, né? Vamos ver. Tipo 10, 15 minutos, 20 minutos, depois a gente possível. começa a prática, que a prática a gente não vai gravar em hipótese nenhuma. Sim. É mais a nossa fala, a nossa introdução, para que a gente possa explicar. Cada oficina vai ter uma temática diferente, justamente para te ir aprofundando dentro de níveis mais profundos as diversas dinâmicas relacionadas à sexualidade, amor, consciência, aos aspectos distúrbios, de distúrbios né? sexuais, disfunções sexuais. A gente vai traumas, abusos, a gente vai olhar especificamente de uma forma muito amorosa e muito conectada ao corpo e também ao cognitivo, que é importante esse trabalho conjunto entre corpo e cognitivo, é despertar as memórias celulares, ao mesmo tempo trazer a consciência para o processo, e dessa forma a gente consegue amarrar mais profundamente. O trabalho fica mais profundo, fica muito mais possível ressignificar todas essas questões que são... tem tido uma demanda muito grande, né, Lourdes? Uma demanda muito grande de pessoas procurando a gente e, de alguma forma, trazendo essas questões profundas, de marcas profundas e que deixaram princípios de impedimentos, né? E a proposta desse trabalho, justamente, é trazer sistemicamente esse olhar para o sintoma, para a doença, para a forma como você se relaciona com esses aspectos e olhar também para a forma essencial daquilo que fez você atrair essa experiência. Isso é mais importante do que ficar presa de alguma forma, preso à dinâmica, ao trauma, à disfunção, a blá, blá, blá. Por quanto tempo você quer ficar nesse blá, 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 blá da experiência? Porque isso gera um nível profundo de ficar rodando em círculos uma experiência. E é possível sim ressignificar esse campo para que você possa estabelecer uma nova história. Isso é muito importante, né, Lourdes? Exatamente. E que não se repita, né? Que não se reproduza. Que não se reproduza. Que não se atraia os dedos podres da vida, né? Isso. E esses dedos podres, na realidade, eles têm um motivo de nós encontrarmos. É fazermos nos lembrar da nossa própria história, do que estamos excluindo, do que estamos carregando. Às vezes você vai dizer, não foi você que passou por essa experiência, mas eu conheço muitas pessoas que conseguiram de alguma forma compreender a história e ressignificar a história no corpo e na vida. Sim. Né? Vamos começar então. Tá na hora já? Já estamos começando. Isa, o que você acha? Já começa? Sim, já vamos iniciar o tema e aí abrir para perguntas no final. Ok, muito bom. Você pode deixar a sua pergunta e a sua pergunta pode ser selecionada para que a gente possa responder. E caso você queira também deixar a pergunta após a live, você também pode deixar a sua pergunta após a live para a gente estabelecer esse movimento de nos conectarmos, tá? Muito Nosso bem. tema é sexualidade e a sua relação com a mãe. Hoje é bem sistêmico, né, Luciano? Uau! Hoje é bem sistêmico o nosso assunto. O que é que tem a ver isso, menina? Fala pra gente, fala um pouco pra gente, da sua perspectiva. Fala, que eu quero ouvir. Ai, Jesus. Eu vou pegar um gancho daquilo que você falou, com relação de que agora está havendo muita procura sobre esses assuntos, enfim. Então, na verdade, a gente está num momento, né, onde nós, seres humanos, estamos olhando para a questão de sexualidade de uma forma mais aberta, né? A gente está abrindo, está na hora. Está na hora, de fazer isso. Porque o aspecto sexualidade foi um aspecto muito castrado, né? Por inúmeras culturas, por inúmeras tradições. E, consequentemente, né, isso prejudicou-se, né, no ser humano. Então, não existem pessoas que não tenham nenhum tipo de questões com a sexualidade. E eu tenho. Né? Todos temos. Todos temos. Né? Não estamos imunes a isso. A história está no ela corpo. faz parte, quer dizer, é uma herança que a gente recebeu, né, de um sistema de crenças. Está dentro do nosso sistema de crenças e está na hora de olhar.
de olhar para isso. Não excluir mais a questão de sexualidade. Porque era um tema que não se tocava, por exemplo, não se tocava nas religiões, não se tocava na escola, na educação, né, no relacionamento com os filhos, não existiam orientações, né, dos pais para com os filhos. E é com essencial relação... que isso aconteça principalmente hoje em dia. Isso evitaria muitos conflitos diante do processo. E a cada fase da criança, ela vai estabelecendo um movimento de amadurecer mais e mais, e você vai comunicando isso de formas diferentes para que ela possa se apropriar de um tema que é muito importante que ela saiba. É aquela história, é melhor aprender com pessoas que ela confia do que aprender com pessoas que ela vai simplesmente estabelecer uma experiência que Sim. pode conduzi-la para um trauma, por exemplo. Não delegar essa responsabilidade nem para a escola, nem para... Não terceirizar esse serviço. É pai e mãe que tem que realmente instruir, porém, a partir de um trabalho, de um desenvolvimento pessoal nesse aspecto. Porque o que fica complicado, e aí fazendo um gancho com a mãe, é como uma mãe vai lidar com a sexualidade do filho se ela não consegue nem lidar com a própria sexualidade. E aí, muitas vezes, que acontece? Esse filho vai, de alguma forma, reproduzir isso nas suas experiências sexuais. É impressionante. Exatamente. E aí é que vem a função da mãe, né? E a sua relação com a sexualidade. A mãe, eu costumo falar, né, nos trabalhos do feminino, que assim, a mulher é quem recebe essa criança e educa logo no início. Daí ela passa e vai para as escolas. Quem são os professores? A maioria dos professores são professoras. Dificilmente tem um professor de pré-escola, primeira série, segunda série. Mais de 90% são professoras, mulheres. Só vão ter contato com professores se for professor de educação física, professor de música, né? Ou lá na adolescência, enfim. Então a mulher, ela é uma educadora, né, do ser humano. E também a educação sexual, ela vem através da mãe. E mesmo que a mãe não expresse e não fale ou não instrua, existe essa coisa subliminar, né? Então, se a mãe tem essa dificuldade de falar sobre sexualidade, consequentemente, já é uma forma de educar como um tabu. Né? A criança já entende que isso é um tabu. Ele não precisa receber informação da mãe. Ele sente já. Já a sexualidade se torna um tabu naquela família, naquele contexto, enfim. Não é, Luciano? Verdade, com certeza. Então, a mãe, ela é, assim, eu não diria 100%, mas a mãe influencia demais. Eu não gosto de colocar porcentagem, mas ela é a maior influenciadora na sexualidade do filho. É interessante perceber que nas dinâmicas familiares, elas acontecem muitas vezes. O princípio de muitas disfunções no campo da sexualidade, elas estão conectadas à forma como a gente, nós filhos, de uma forma geral, meninos e meninas, nos conectamos o que aprendemos sem aprender, ou seja, inconscientemente, com memória celular, da forma como os nossos pais viveram as suas respectivas sexualidades. E muitas vezes a gente não dá conta de compreender, porque é impossível, porque tem muitos segredos. Eles estão a 4 paredes dentro do processo. Você não sabe definir o grau de prazer daquela relação, o grau de leveza daquela relação, né? É muito simples. E todo esse campo de experiência acaba refletindo no nosso inconsciente. E vamos, de alguma forma, reproduzir isso nas nossas relações, na nossa sexualidade como um todo. Sabe, aquela história de mães que são castradoras ou mães vitimizadas, por exemplo. Mães fortes, mães que tomam esses vítimas filhos, ou algozes, né? Tomam esses filhos, estabelecem o movimento do poder na relação com esses filhos, ou essas mães que colocam-se no lugar da vítima e que de alguma forma elas vão estabelecer um processo de bloqueio na própria sexualidade desse filho, porque inconscientemente é como se esse filho não se sentisse autorizado, essa filha não se sentisse autorizada a viver com prazer algo que é tão natural.
por conta de diversas dinâmicas. Então a gente começa a perceber que muitos homens, por exemplo, ou mulheres que efetivamente desenvolveram a dificuldade de ter prazer, e o homem, por exemplo, que não tem ereção, ele geralmente vem de uma mãe castradora, de uma mãe que tomou essa criança, de uma mãe que simplesmente tomou o poder, não deixa muitas vezes que esse homem vá na direção do pai, por exemplo. E isso gera em muitos homens o movimento de uma não ereção, e na mulher do movimento do não prazer, ou seja, do significado, falta de orgasmo de mesmo, libido, da própria libido, né? Porque ter libido, por exemplo, é trair o sistema de mulheres que vem da mãe, que não teve prazer, que não teve libido, né? Não ter ereção é um movimento de seguir dentro de um sistema leal a mães que não permitiram que esses filhos tomassem a força do pai. Porque o próprio movimento da ereção, por exemplo, é o campo da experiência da vida, é a vida que vai se manifestar através do campo, né? E nada melhor do que produzir vida com prazer. Claro. Não é verdade? Sim. Totalmente esse campo do prazer. Então, a gente tem recebido tanto homens quanto mulheres, porque quando a gente fala dessa forma, isso é um movimento de pesquisa estatística no campo da sexualidade, que faz com que a gente busque, através dessas informações, compreender melhor esse universo, né? Eu já venho há muito tempo nessa área de psicoterapia, no campo também da sexualidade, você no trabalho corporal de sexualidade, a gente vem catalogando muitas informações, e esses relatos que a gente ouve, eles trazem muitas informações significativas. A gente busca fazer com que esses relatos tenham uma conexão e tragam sentido para a forma como cada uma dessas pessoas estabelece vínculos com seus respectivos sistemas, para que a gente possa compreender a dinâmica de um sintoma, ou de um bloqueio, ou de uma dificuldade, de um trauma, de um conflito, que muitas vezes está conectada à forma como nós nos relacionamos com o nosso sistema que nos deu a vida, né? Então, se eu olho para esse sistema e não consigo ver alegria, prazer, como a minha sexualidade vai ser vivida com alegria e prazer, com leveza, né? Então, a gente acaba se conectando muitas vezes à dor de uma das partes do sistema e começa de alguma forma a dizer: eu me torno a sua dor, eu me torno o seu não prazer, eu me torno a sua história, porque fazer diferente é trair o sistema. Não é verdade? Ou deixar de fazer é seguir o sistema. Sim. Ou também o contrário, né? Fazer demais, destrambelhar. Excesso, porque alguém destrambelhar, né? deixou de fazer. Exatamente. Porque algumas pessoas têm já um falou movimento na outra live, de excesso na sexualidade. E tanto o excesso quanto o não excesso de um processo tem dinâmicas ocultas, dinâmicas que conectam a nossa memória celular, a nossa criança, que aprendeu algo sem que alguém dissesse é assim ou foi assim. Nós somos apenas um movimento da continuidade da história, e essa história muitas vezes não é clara, é cheia de segredos, sexualidade é cheia de segredos. E são muitos tabus, muitos tabus, né? Quantas mulheres há um tempo atrás apenas eram reprodutoras. Sim. Né? Elas simplesmente eram reprodutoras. Eu já cansei de ouvir vovozinhas e senhoras mais maduras dizerem: eu apenas era uma reprodutora, eu não tinha prazer. Eu não tinha prazer. E muitas vezes olhei para aquela barriga grande e disse: mais um filho para eu cuidar, ou então mais um filho desse homem, ou então mais um filho que chega numa hora que eu quero crescer profissionalmente. E todos esses movimentos inconscientes da mamãe conectada a essa função, dessa díade, dessa parte visceral, geram um sentimento muitas vezes de culpa, que vai de alguma forma desencadear em algumas pessoas várias doenças, vários sintomas, vários traumas, vários abusos. Sim. Sabia disso? Sim. Que bom que você sabia disso. É verdade.
Por incrível que Exatamente, pareça, sim, isso sim. é verdade, né? Sim, sim. Muita verdade. E esse campo é muito mais profundo e lindo porque, por exemplo, esse módulo a gente trabalhou justamente a despedida, né? Sim. A despedida do sintoma, a despedida da criança ferida, a despedida desse lugar da criança que quer salvar o sistema daquilo que não deu certo, a despedida desse sistema que adoece. E a despedida significa apenas olhar para esse sistema ao qual eu faço parte e dizer: eu vou, mas vou levar vocês de uma forma diferente na minha sexualidade, no meu amor e na minha consciência. E isso faz uma diferença muito grande, essas despedidas, porque tira você, de fato, daquele movimento de falar a vida inteira, de reclamar a vida inteira, de sofrer a vida inteira por uma experiência que está no seu corpo, que foi gerada muitas vezes por uma lealdade ao seu sistema de crença, ao seu sistema de vida. E o quanto isso estabelece em muitas vidas, em muitos sistemas, destinos difíceis. Sim. E esses destinos difíceis estabelecem movimentos de paralisar muitas vezes a vida. E se eu não olho para isso, com certeza a ponta do sistema, ou seja, os meus filhos, vão de alguma forma reproduzir a minha história. Então nada melhor do que você poder cuidar de você, poder cuidar da sua sexualidade, poder estabelecer de volta o teu prazer. Sim. E isso tem a ver, inicialmente, dentro dessa perspectiva sistêmica, fazer as pazes com a mamãe. E fazer as pazes com a mamãe significa reconhecer qual é o seu lugar nesse sistema. Porque tudo isso só acontece porque estamos fora do nosso lugar no sistema. Exatamente. É impressionante. Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre essa dinâmica que até a gente viu no curso agora, né? Tem várias pessoas que falam, mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Uhum. Eu só me dei muito bem. Eu escuto muito isso, né? Eu Meus só trabalhos faço, que estão bem sistêmicos eu só agora, faço dizer assim, não tem problema, Ok. porque eu minha mãe, mas não há problema nenhum. Enfim, então quero que fale exatamente desse tipo de caso, né? Uhum. Porque é pior ainda do que o outro caso, porque a gente não enxerga, né? Quer dizer, você acha que... eu não sei, não sei se é eu não pior gosto- ou melhor, eu não gosto né? de medir o que é pior, o que é melhor. Mas assim, é eu complicado sempre de brinco, ver, né? porque é uma brincadeira séria, assim, vai nascer o ser humano que não tenha dificuldade de relacionamento com o pai ou com a mãe. E muita gente vai dizer assim, não, eu tenho uma boa relação com minha mãe ou com meu pai. Uhum. Aí ela começa a falar. E quando ela começa a falar, ela diz assim, mas eu deixei muitas vezes de fazer algo que era bom para mim. Muitas vezes eu quero cuidar da minha mãe. Muitas vezes eu olho para o meu pai e falo, que peninha do meu pai. Muitas vezes eu digo assim, olha, eu vou deixar de viver a minha vida para cuidar da minha mãe. Né? A minha mãe sofreu demais, gente. Então, todos esses movimentos que estabelecem essas informações diz para a gente que você está fora do seu lugar. E que isso não é uma relação saudável. Existem muitas possibilidades de se ressignificar isso quando você encontra o teu lugar. Quando você estabelece o teu lugar diante dessa relação. E o teu lugar é apenas um, de filho ou de filha. E desse lugar, quando reconhecido, você pode facilitar processos maiores. Fora isso, você estando fora do seu lugar, você vai estar simplesmente não disponível. Ou seja, a indisponibilidade, por mais que muitas vezes você queira ser mãe, que você queira ter uma relação afetiva, que você queira ter uma sexualidade saudável, não estará disponível. Exatamente. A gente viu muitos exemplos esse final de semana da indisponibilidade para estabelecer um vínculo no lugar de gente grande. Porque falou em sexualidade, a galerinha começa a botar a mão na cara, né?
começa a sorrir. É impressionante como a turma ri, né? Porque o rir faz parte do processo, mas é a fase ainda da criança que vê um pinto pela primeira vez, que vê uma vagina pela primeira vez e olha... Exatamente. Né? E fica brincando com aquela informação, porque aquilo ainda é um tabu na gente, dentro do processo, né? Ou que fica vermelha, né? Ficou vermelhinha. Baixa a cabeça. Né? Ficou alterado. É a criança. É a criança. Então, são muitos adultos que carregam justamente essas crianças internas e que vão olhar para a sexualidade de uma forma muito infantil. E criança não faz nique-nique. Exatamente. Nique-nique é a forma lá no Egito que se fala de sexo. É verdade, nique-nique. Nique-nique é fazer sexo, né? Eu estava fazendo uma palestra lá uma vez e de repente eu falei em nique-nique. E Nossa. aí de repente o Mohammed Sim. disse: Sim. não pode falar isso. Hã? Nique-nique? Não pode falar isso. Eu tive que me retratar, porque eu percebi que as mulheres estavam se retraindo dentro do campo da experiência delas. E foi muito interessante esse movimento, né? Então, todo esse princípio da conexão inconsciente, da forma como a gente estabelece o campo da nossa sexualidade é muito único e está muito conectado. Se a gente pudesse dividir o corpo físico, a gente diria que boa parte dos sintomas acometidos na cabeça, por exemplo, estão muito conectados à função pai. Né? Do ato de mastigar ao ato de evacuar, função mãe. E do umbigo para baixo tem a ver com a forma como a nossa criança se relaciona com o corpo, com a mãe e com o pai, essencialmente. Né? E observa como o pai se conecta com a mãe, que se conecta com a criança, com nós, filhos, filhas, de uma forma geral. E da influência dessa experiência dentro dessa experiência, e essas duas experiências dentro dessa experiência geram muitos sintomas, conflitos, traumas. É impressionante perceber a forma como nós nos relacionamos com isso, porque os sintomas gerados do umbigo para baixo, que tem a ver com reprodução, tem a ver com prazer, sexualidade, perpetuação da espécie, estão conectados inconscientemente à forma como nós nos relacionamos com as emoções da mamãe e como a mamãe se relaciona com as emoções do papai. É uma ordem de pensar, é sistêmico esse campo da experiência. E quanto essa mulher que nos carregou 9 meses, essa parte visceral, essa díade, ela estabelece uma informação profunda na qualidade da minha sexualidade. Não é que o papai não tenha responsabilidade, não. É corresponsabilidade. Ambos têm o mesmo valor. Mas a gente precisa primeiro se desidentificar desse campo de experiência, da forma como nós nos relacionamos com a mamãe, consequentemente com o papai. Isso nos coloca no final da história, quando eu tomo o meu lugar de volta, grande. E do lugar de grande eu posso fazer nique-nique. Ter uma sexualidade saudável, né? Prazerosa. Traz um caso que você atendeu para a gente falar sobre essa experiência. Lembra de algum? Sim, são inúmeros. Lembra de um que seja legal, que a gente possa estabelecer esse movimento de informar. Bem legal isso, né? Sim, por exemplo, existem muitas dificuldades de orgasmo, né? Esse é um dos temas mais frequentes e ao mesmo tempo mais segredos, porque muita gente finge orgasmo e chega a acreditar que ela sente orgasmo. E é fácil para as mulheres se enganarem o homem. Claro, é isso mesmo? Sim. Você ouve isso? E o pior de tudo, se auto-enganar. Porque a pessoa está tão convencida que ela teve orgasmo, mas na verdade não teve orgasmo. Então, por exemplo, nos cursos, né, quando eu vou ensinando, assim, assado, passo a passo, dando as dicas, algumas pessoas falam, agora entendi, não tenho isso. Ou seja, mas ela já acreditava. Mas falando de caso específico, né, terapêutico, de acompanhamento e tudo mais, isso é muito comum. E aí quando a gente vai olhar isso pro sistema, no sistema, né, nos movimentos sistêmicos e tudo mais, a gente vê que é uma lealdade, no caso, a mamãe, a vovó,
todo aquele bando de mulheres na vida dela que nunca jamais sentiram prazer, orgasmo, enfim. E aí elas se recordam das histórias que elas ouviram, né? Que a vovó que casou com um cara que ela não gostava, ou que a vovó transava com vestido, né? Um lenço, não, era vestido, com lenço. Sabe o lenço que a gente se cobre na cama? Com um buraco. Uau! Entendeu? Então, o homem não podia encostar na mulher, era só através daquele buraquinho, tipo uma sessão de descarrego. Né? Então, estou falando de um caso mesmo, e ela se recordou que a avó era assim, enfim. Então, assim, claro que tem bloqueios que parecem até uma questão de abuso, que não deixa de ser um abuso. Porque é memória celular, né? Claro, porque imagina uma mulher que tem vergonha do seu corpo, né? Que ela tem que se cobrir, que ela não pode expor aquele corpo. E um homem que não consegue olhar para onde que vai fazer uma penetração, né? Ele está vendo um lençol, não está vendo outra coisa. Então é algo invasivo, né? Deixa claro que no corpo... Vou fazer sexo com um fantasma, é isso? Mais ou menos Uau. isso. Então isso deixa impressões de abuso no corpo, né? Um corpo rígido, um corpo fechado, um corpo com medo, frio, um corpo frio, exatamente. E muita gente pode estar se perguntando agora, o que tem a ver a forma como a minha avó vivia a sexualidade dela com a minha sexualidade? Em outra outro vibe, eu tô... Exatamente. Mas Gostei, olha só, Luciano. biologicamente Conexão, falando, quando a sua mãe estava dentro da barriga da sua avó, ela já tinha dentro dela, aos 9 meses, lá perto de nascer, todos os ovócitos que um dia vão se tornar óvulos. E um desses óvulos um dia vai ser fecundado pelo espermatozoide do seu pai e vai nascer você. Agora imagina o quanto é impregnado de memória celular as emoções da tua avó na tua mãe, da tua mãe em você. E você pode estar dizendo ainda, não é possível isso acontecer. Sim. Eu te mostro por A mais B que esse campo é tão forte e esse campo é tão leal que você muitas vezes não consegue fazer diferente. Sabe que muitas mulheres chegam para mim e falam, eu fui abusada. E elas começam a relatar o processo da percepção delas em relação a esse movimento do abuso, mas no fundo, elas não foram abusadas. Elas estão Memória inconscientemente, celular. por memória celular, conectadas a uma avó, a uma bisavó, a um sistema de mulheres ou de homens que passaram por traumas e abusos dentro do campo da sexualidade. Sim. Não necessariamente elas viveram isso. Sim. E elas, muitas vezes, por não recordar da infância, remete muito a essa possibilidade da infância de ter sido... Sim. Mas isso, na realidade, não aconteceu. São vários casos que acontece esse movimento. E muitas mulheres, de fato, passam pelo abuso sexual, né? E esse abuso sexual, de fato, aconteceu, mas elas apagam. Sim. Isso reflete em um trauma, em uma dificuldade, em uma doença, em um sintoma. Sim. É impressionante isso. Sim. E ambas das possibilidades é possível se ver numa constelação qual é a dinâmica, né? Quer dizer, você já trouxe aqui o caso aberto, mas você descobriu isso a partir da experiência do experiência movimento das constelações. Sim. Exatamente. Esse campo da fenomenologia, da representação, ele estabelece informações para o cliente e que ele vai ressignificar, através daquela imagem, a possibilidade de olhar para aquela doença, para aquele sintoma, para aquele trauma, de uma forma muito única e, de alguma forma, mover esse sentimento do corpo, né? Essa parte, muita gente me pergunta como é que funciona, eu falo, não sei. É o fantasma da ópera que aparece, que sopra no ouvido da pessoa e que, de repente, algo muda, algo acontece, né? Eu brinco dessa forma porque, de fato, eu não sei explicar esse fenômeno de como acontece isso, de que forma que isso acontece. Eu só sei que é assim. Isso. Deixa eu falar Auto da de um Compadecida, caso. é isso?
Alto da Eu Compadecida. só sei que é assim, não sei explicar de outra forma. Antes da gente chegar nas perguntas, deixa eu contar um caso para você, que eu inclusive atendi semana passada e eu encaminhei para o nosso workshop de traumas, abusos e disfunções sexuais, né? É uma pessoa que sofreu abuso desde a infância, né? Começando com o irmão, na pré-adolescência também, com alguém da família, eu não lembro porque são tantos casos, né, que já misturam, mas foi na adolescência, depois na vida adulta também, ela no trabalho, ela trai relações abusivas, né, assédios sexuais, e ela, antes de vir para minha consulta, ela tinha acabado de passar por um assédio, quase que um abuso sexual pelo chefe dela, e ela chegou lá na sessão assim, arrasada, de tantos casos que ela teve, tantas repetições que ela teve, então, ao longo da vida, e chocada, né? E aí eu conversei e tal, e ela vem, eu acho que para o nosso encontro. O nosso workshop vai ser dia 21, 22, só um pouquinho a data, mas é em outubro, é o terceiro final de semana de outubro. Dia 10 de outubro. Não. É couraças sexuais. É oficina. Traumas e abusos e disfunções sexuais, dia 19 e 20. 19 e 20 de outubro, aqui em São Paulo. A gente vai trabalhar justamente esses temas mais profundos que tem a ver com traumas, abusos. Pessoas que que passaram na sua vida por esse tipo de situações, ou pessoas que acham que passaram, que não se lembra, mas que têm sintomas, disfunções sexuais. Sintomas como, por exemplo, dificuldade em ter orgasmo, né, falta de libido, dor na penetração, vaginismo, ou impotência sexual, ou ejaculação precoce, ou dificuldade de interagir, no caso, com o masculino ou com o feminino, medo à sexualidade, dificuldade de se entregar. Enfim, são as questões... Esse curso não é destinado a terapeutas, muitos terapeutas ligaram pra gente, mandaram mensagem querendo participar. Esse curso não é destinado para terapeutas, a não ser que você queira se trabalhar. Isso sim é possível na sua história, esse campo da experiência, porque no próximo ano a gente está lançando a nossa formação para terapeutas sexuais sistêmicos, onde a gente vai integrar várias ferramentas e abordagens do campo da psicologia, do campo das constelações, do campo das meditações corporais, meditações ativas, inspirações. É um contexto, é um conjunto de ferramentas e abordagens que vão ser ensinadas para estabelecer um movimento de olhar para esse aspecto que é muito sensível. Porque o que eu mais recebo também são pessoas que chegam traumatizadas, ou seja, passaram por experiências por terapeutas e de alguma forma retraumatizou o processo do campo da experiência. E é um campo que a gente precisa ter um pouco de conhecimento, de experiência, de base para estabelecer um movimento de lidar com esses traumas que são profundos na realidade, né? Então, de muita responsabilidade, né? De respeito, de amor. Quem conhece um pouco a gente sabe esse nível de respeito e amor que a gente tem no campo de traumas, abusos e disfunções, essencialmente falando, né? Então é para você que quer compreender melhor, que quer olhar melhor para essas disfunções, traumas e abusos e poder de alguma forma ressignificar um pouco mais a sua história, poder olhar para essa parte da sua história de um outro lugar. Então esse é o nosso convite, dia 19 e 20 de outubro, em São Paulo, aqui na nossa sala. Nosso espaço. Ok? Você é nosso convidado e para os terapeutas que buscam a gente, no próximo ano a gente vai lançar a nossa formação com certificação internacional, extensão universitária de terapia sexual sistêmica para terapeutas e para pessoas que querem passar também por processo de autodesenvolvimento pessoal. Sim. Também. A gente vai estar abrindo esse canal para que vocês venham participar. Tá? A gente estava falando mesmo sobre? Não, agora as perguntas. Perguntas agora, ok. Como abordar o assunto sexualidade com os filhos? Em que idade fazer isso? Quer falar? Pode falar. Esse é um campo que é um tabu profundo, porque tudo, absolutamente tudo tem
seu momento. Sabe essa história de que uma criança de 2 anos, 3 anos beija na boca uma outra criança de 2 anos e a mãe diz, seu namoradinho, sabe? Não é por aí. Não é namoradinho. A criança não namora, a criança não beija na boca. Isso são processos que precisam estabelecer um nível de limite para que ela possa estabelecer um movimento de crescer saudável diante desse campo da sexualidade. Então, tudo são fases, tudo são movimentos. E tem que ter também, inclusive, uma linguagem simbólica com a criança para que ela possa compreender melhor as funções, o que é um pinto, o que é uma vagina, de que forma que ele nasceu, e tudo isso é simbólico, e passo a passo ela vai estabelecendo um movimento de consciência. Porque uma criança de 0 a 7 anos, ela não tem a parte cognitiva, a parte complexa cognitiva desenvolvida. Naturalmente, ela vai simplesmente levar aquele campo da experiência e da informação para a ludicidade. E você precisa ter ludicidade com o seu filho, com a sua filha, e comunicar fase a fase, de uma forma mais madura, o que é sexualidade, de que forma que isso acontece. Lá com 15 anos de idade, principalmente formar os processos conceptivos em relação ao movimento do início de uma sexualidade, e tudo tem um tempo, e o tempo não é o seu tempo, é o tempo da criança, do adolescente. Exatamente. Isso deve ser comunicado sim, mas de forma lúdica, de forma leve, de forma saudável, para que você não comece um movimento de traumatizar, de bloqueios de traumas, de tabus desde muito pequenininho. Tudo tem um tempo, tudo tem um movimento. Criança não beija na boca, criança não namora. Criança brinca, apenas brinca, e mais nada. E dentro da ludicidade, da brincadeira, ela pode sim estabelecer um movimento de começar a entrar em contato com a sexualidade. É a bonequinha, é o bonequinho, porque ela vê você beijando o teu companheiro. Né? E ela vai dizer, eu também quero beijar o meu pai, eu também quero beijar a minha mãe. E isso tem que ser pontuado, dizer, eu sou a mãe, eu sou a mulher, eu beijo o pai, eu beijo a mãe, você é o filho, e no seu tempo você vai beijar quem você quiser. Né? Então, esse é um campo que deve ser construído na relação, sem tabus, com leveza, amorosidade. Isso é ter respeito com o seu filho, com a sua filha, para que ele não cresça cheio de crenças ilimitantes, cheias de tabu. Né? Importante isso. E uma pergunta relacionada a essa. E uma criança que vê seus pais fazendo sexo? Bum! E não necessariamente precisa ver. Porque muitos casais, olha que interessante isso, olha que interessante, a gente cresce e absolutamente tudo fica registrado. Só que a gente se esquece, simplesmente se esquece. E muitas vezes a gente vai dizer assim, me sinto totalmente fora do meu corpo. Quando eu estou no movimento da sexualidade, eu não consigo me ver, presente, sentir. Né? Eu não consigo ter prazer. Parece que eu fui abusada. E blá, 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 blá. Você sabe que quando você coloca o teu filho ou a tua filha, desde pequenininha, no teu quarto, e vai de alguma forma... Nem que seja no berço, né? Nem que seja dormindo no berço. Ela estar com o inconsciente dela totalmente aberto. E ela vai absorver aquela experiência sem entender o processo. Por isso, o aspecto da privacidade é essencial para que o casal mantenha-se unido dentro do campo da experiência. Porque muitas vezes acontece de um filho abrir a porta do nada Sim. e ver aquele movimento acontecendo. Isso deve ser, de alguma forma... tem criança... Eu fazia isso. De olhar, de ouvir os gemidos dos papás, né? Então, assim, tudo tem um momento, tudo tem um tempo. Isso é uma parte que deve ser cuidada com responsabilidade, porque é uma forma de respeitar o campo da experiência. No tempo certo, ele vai compreender, porque não adianta explicar para uma criança o que você estava fazendo naquele movimento. Não adianta. Ela não, cognitivamente, ela não vai compreender aquilo. E por isso você precisa aprender de forma lúdica como estabelecer o movimento de comunicar algo que ela experimentou visualmente. Mas
Muitas pessoas crescem e desenvolvem-se achando e experimentando algo da fase de criança quando dormia no quarto do papai e da mamãe. Sim. É impressionante isso. É impressionante essa memória, Sim. como isso desencadeia muitas vezes em traumas aqui na frente. Impressionante. Como superar essa infantilidade na sexualidade adulta? Existem frases de cura? Ela já está especialista em responder essa pergunta. Vou ficar até calado. Tá poderosa ela, viu, gente? Então, mas por isso existem justamente os trabalhos, né? O desenvolvimento. Não tem uma receitinha que a gente possa dar, alguma frase mágica, alguma varinha que a gente passe aqui para você, ou uma frase sistêmica do doutor sistêmico aqui. Doutor sistêmico tá ali, ó. Tá ouvindo a live da gente. Né? Tem uma turma aqui. Porque o processo de amadurecimento, né, na sexualidade é um processo de você justamente curar a tua criança ferida. Exatamente. Né? E que não é de uma hora para outra. Caminho. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Pelo menos na minha experiência não tem. Na sua experiência tem? Não tem. Não tem como terapeuta tântrica, não tem como. Como trabalho, né, com mulheres, enfim, é um processo. É um processo, é um passo a passo. Na verdade, a criança não nasce, acaba de nascer e já vira um adulto. Ela demora, né? Ela demora para poder sentar, para poder firmar o pescoço, para poder engatinhar, para poder ficar em pé, e assim vai. Isso é desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, para a gente é tão básico isso, mas esses dias me perguntaram, mas o que é desenvolvimento pessoal? Eu falei, ai meu Deus, né? Exatamente isso, né? A gente patina, a gente ficou em questões. Ele acabou de dar um exemplo, por exemplo, de assistir uma cena de papai e mamãe transando e você não entendeu nada. Você achou que o papai estava machucando a mamãe, por exemplo. Muitas crianças têm essa sensação. Enfim, então aquelas memórias ficam lá. Os gemidos remetem a atos de violência. Claro, porque ninguém, se os gemidos fossem de prazer, isso eu te falo como terapeuta tântrica, eu tenho que focar aqui na laringe, que tem relação com a vagina. A laringe manifesta dor. Ela tá gozando, mas aqui é dor. Sabe? Quando uma memória não bate com a outra, é impressionante isso. Então, imagina isso para as crianças. É grito de dor, de escândalo, isso remete a um ato de violência. Como que entrou um bandido aqui, você começa a gritar. Né? É porque ela não entende, simplesmente não entende. Por isso que eu falo, criança não entende. Ela não entende. Então exatamente. Não adianta estabelecer esse campo. E ela fica paralisada aqui, né? A vagina está num espaço-tempo e aqui está em outro espaço-tempo. Entendeu? Então, é um processo de amadurecimento, de crescimento, e somente a partir de trabalhos de desenvolvimento pessoal. Olhar para si, olhar para a criança. Isso são inúmeros. Aliás, todos os trabalhos que a gente faz separadamente, juntamente, são trabalhos que ajudam nesse processo de desenvolvimento do ser humano. Olhando especificamente, primeiramente, a criança, né, para depois essa criança se tornar um adolescente, uma mulher, né, um sábio. Até que você se reconheça adulto. Adulto. Porque é impressionante, uma parte nossa estabelece esse contato com a sexualidade do lugar de criança, né? A criança que quer atenção, a criança que quer cuidado, a criança que quer colo, a criança que não foi vista, a criança que foi abusada, a criança que passou por traumas. E é justamente esse olhar da memória celular, das experiências de quando éramos criança, que desenvolvemos no lugar de adulto esses sintomas. Então, não existe fórmula mágica. A gente não é Jesus Cristo, nem Madre Teresa de Calcutá, nem estaria muito rico, né, se fosse assim. Sabe, é um processo passo a passo, é um campo que cada sistema vai reagir de uma forma diferente. Eu posso passar para vocês aqui algumas frases sistêmicas, mas às vezes
esse movimento não vai acessar aquilo que é essencial, ok? Para muitos sistemas, sim, pode haver uma mudança dentro do campo de falar numa frase sistêmica, mas um bom movimento seja pequeno diante dos seus pais. Quando a gente consegue reconhecer isso dentro da gente, o nosso lugar, a vida nos conduz para o lugar de adulto. E desse lugar de adulto, vou viver a minha sexualidade com amor, com respeito, em paz. Porque são muitos joguinhos que o homem e a mulher fazem. É um movimento da subjugação, é um movimento da dor, é um movimento do não prazer, é um jogo, é um desequilíbrio. E jogo é de criança. É um jogo de criança, totalmente. É o desequilíbrio de dar e receber dentro do campo da sexualidade. E todas essas dinâmicas e possibilidades de olharmos para esse campo que é tão natural, que é tão orgânico, que é tão simples, a gente acaba distorcendo. E quem distorce isso é a criança, porque adulto dialoga, adulto conversa, adulto olha nos olhos, adulto transa. E dá importância àquilo que é importante, não a picuinhas. Né? Picuinha é coisa de criança. Tá bom. DRs? DRs. Coisa de criança. Você já pensou o tempo que você gasta fazendo DR? Já pensou? Mas enquanto é criança... Ao invés de estar beijando na boca, quanto tempo você gasta fazendo DR? Dizendo pro cabra assim, olhe pra mim, você me ama? É a criança. É a criança. Aí o cara tá lá na dele porque ele aprendeu isso. Luciano, vendo o futebol dele. Viu? Eu não chamaria. Dele. Olha. Eu não chamaria de, que agora tá na moda, relações tóxicas. Eu não chamaria de relações tóxicas, relações infantilizadas. Infantis. Troca essa palavra tóxica, que agora tá assim, né? Tudo é tóxico. Então, a relação é tóxica. Esse cara é tóxico. Essa mulher é tóxica. Mas se você fala desse jeito... Você e suas crenças e seu sistema. Você sabe que é louco, né? O cara tá lá... Infantis. Assistindo o jogo dele, tomando a cervejinha, e ela fica pra lá e pra cá. Passa na frente da televisão. Olha, isso é uma dinâmica. Né? O que você busca nessa relação? O que ele busca nessa relação? Isso é o mais importante de integrar e ver, sabe? A gente ouve tantas coisas, né? E tantas coisas a gente ouve do lugar da criança. Essa criança que se queixa, essa criança que é exigente, essa criança que quer estabelecer um movimento de subjugar, essa criança que quer ser grande, essa criança que se torna vítima. Tanta informação e tomar muito do lugar cuidado, da criança. Tomar muito cuidado feminino com relação a isso. Porque até pouco tempo atrás, a maioria das mulheres eram submissas. Ou seja, tá na memória. Elas não falavam, mas elas sentiam. Isso. Hoje elas expressam. Hoje elas expressam. Hoje isso nada é mais bom. O que mudou é expressar. Mas a partir da criança. A partir da criança. Não a partir da maturidade. Né? A partir da criança, a reclamação, a não sei o que, porque agora eu posso falar, mas é a criança que reclama, sabe, a criança birrenta, reclamona. Isso é um tema que a gente pode falar no nosso próximo tema, Pronto. Que é o tema justamente daquilo que faz com que uma mulher e um homem que começa a gerar um movimento de tomar as rédeas da sua própria vida, do seu próprio sistema, começam a inverter a polaridade. Podemos. Mulheres Inversão de que se polaridades. tornaram homens que se tornaram mulheres. No sentido maior da relação, né? O quanto isso é profundo. Se não veio sugestão, já tem a sugestão. Esse é um bom tema para que a gente possa olhar, porque hoje, de uma forma geral, as mulheres têm um outro padrão, né? Tem um outro nível, elas estão trabalhando, elas estão se empoderando, estão gerando um movimento de assumirem... Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, mas será que você não está esquecendo de ser mulher feminina? Será que você não está esquecendo de ser masculino, homem? Isso é muito importante para que haja um movimento de
um homem e uma mulher poder sempre se verem como indispensáveis um ao outro. Aquilo que falta nela, você pode complementar. Aquilo que falta nele, você pode complementar. E isso vai desenvolvendo o quê? A intimidade. E a intimidade, ela é fortalecida com uma boa sexualidade. O que integra um homem ou mulher, essencialmente, é a sexualidade. É o que vem dessa conexão da sexualidade. O amor é construído junto com essa sexualidade. Porque muita gente vai dizer assim, eu amo. Mas eu amo porque eu quero prender você. Eu amo porque eu tenho raiva de você. Eu amo porque isso, porque aquilo. Observa o quanto nós dizemos muitas vezes que amamos, mas amamos do lugar infantil. Porque buscamos muitas vezes no outro aquilo que o outro impossivelmente não pode nos oferecer e nos dar. Isso é importante você ter consciência disso, para que você possa estabelecer um movimento de dizer para o outro apenas: não precisa mais estar a serviço do meu sistema. Agora eu compreendo melhor a minha história, para que eu possa crescer e ser mulher para você, ou homem para você. Não é verdade? Próximo. Última pergunta. Estamos em 55 minutos. A Última. diretora disse: chega. Muitas mulheres perdem sua sexualidade quando se tornam mães. Como fazer para conciliar a sexualidade com a maternidade? A própria voz da experiência vai. Sim, na verdade, a maternidade é uma relação sexual entre mãe e filho. Isso é o primeiro ponto que a mulher tem que se conscientizar e não falar: essa mulher tá louca. Porque ela é uma relação sexual. Enquanto a criança mama no peito, a criança fica olhando para a mãe, ela vai produzindo ocitocina. Isso faz com que a mãe também produza ocitocina. É uma relação de prazer, de troca de prazeres. E aí a mãe toda apaixonada, encantada, olha para aquela criança, né? Ela não olha mais para aquele João bonitão que está lá, né, esse para ficar com ela esquece, porque ela está aqui completamente envolvida numa nova situação. A complexidade dessa relação faz com que a mulher, isso é natural e deve acontecer, né? É lindo, é super importante, é mágico. É uma fase. Senão a mulher não ficaria com o filhote. Se não tivesse essa química, né, entre mãe e filho, a mulher rapidamente largaria e tchau. Né? Então, não, a mulher tem isso por mais tempo e ela ainda pode continuar e se perder, né? Não achar esse time de falar: não, agora eu devo, né? Não devo, eu tenho vontade também de voltar para o meu parceiro. Então, muitas mulheres perdem esse time. E outra coisa que eu tenho certeza, que a gente faz isso também por lealdade ao sistema. Porque a mãe foi assim, a avó foi assim, eu venho e faço. Como eu posso fazer diferente? Até para não ser julgada, por exemplo, pela minha mãe, que eu vou ter que solicitar a que a mamãe fique com o neném, porque eu vou sair para namorar meu marido. E ela nunca fez isso, ela vai me achar irresponsável. Né? Porque eu estou com o neném recém-nascido, vou fazer isso. Então, verdade. Com certeza tem lealdades, porque são repetições de comportamentos, né? A gente tem que entender que parto é um ato sexual. Eu postei essa semana um texto sobre isso. É um ato sexual. Relação mãe-filho, amamentação, é um ato sexual. Entendeu? É uma relação sexual, quer dizer, toda a energia que uma mãe despeja para um filho é sua energia sexual. Sim. Né? Ela pode estar envolvendo sexualidade e amor. Aqui ela não está fragmentada. Às vezes com o parceiro ela está fragmentada, né? Mas com o filho não. Então por isso é uma relação, talvez a relação mais inteira que a mulher conheça. Né? Ela está inteira ali, ela não está fragmentada. Mas depois ela tem que caminhar. Cortar pela segunda vez o cordão umbilical. Exatamente. Para que ela volte para o lugar de mulher. De mulher.
Exatamente. Porque a saúde de uma relação afetiva não está na relação pai e mãe, está no lugar de homem e mulher. Consequentemente, você é um pai e uma mãe. E o mais interessante que eu percebo é que numa gravidez, o homem também engravida. Uhum. E é justamente essa crença de que o homem não engravida que gera um princípio do afastamento essencial do homem e da mulher. Olha que interessante isso, muito interessante. Porque ela se sente, na realidade, só dentro do universo da maternidade, estabelecendo uma conexão com uma parte que saiu de dentro dela, né? E ela vive aquele mundo único e o homem vive um outro mundo único. Mas se ele estabelece essa conexão profunda de parir junto com essa mulher, de gestar junto com essa mulher, de gestar junto com essa mulher, de ter, porque assim, faz toda a diferença a qualidade do ato da concepção, faz toda a diferença a qualidade da gestação, do nascimento e da primeira infância. Se isso é, de alguma forma, alinhado entre você e o parceiro, você e a parceira, a probabilidade, a possibilidade de você ter uma gestação, um parto e uma relação a três, porque muda todo o sistema, né? Mais saudável é única e é profunda quando você está consciente dessas dinâmicas, quando você começa a liberar essas dinâmicas, quando você começa, a gente ensina justamente a fazer esse movimento de liberação desde o útero, desde quando a criança está no útero, tanto para o pai quanto para a mãe, através das que a gente brinca de orações sistêmicas para liberação desde o útero, para que você possa tocar desse útero, nessa criança que está em desenvolvimento, porque ali ela está simplesmente borbulhando através das redes neurais e está estabelecendo muitas informações e o processo cognitivo dela já começa a ser ressignificado dentro de uma história diferente. Então, muitas vezes eu percebo que o fato dessa fragmentação de que só a mulher pare essencialmente, né, isso gera um movimento de afastamento. Sim. E ela vai focar e vai mergulhar, inclusive, nas dinâmicas de forma muito mais profunda e gerar uma separação do lugar de homem e de mulher. E é desse lugar que deve sempre ser visto uma relação afetiva. Homem e mulher, consequentemente, pai e mãe, consequentemente, filhos. Porque muitas mulheres, ao contrário, às vezes esquecem dos filhos porque tem um nível de lealdade e tesão e muito mais pelo homem. É muita dinâmica, gente. Um beijo grande para você. Dia 16 de outubro, é isso? Não, 19 e 20. Não. As oficinas. Dia 10. 10 de outubro, em São Paulo, ok? A Mari vai deixar aí para você o endereço daqui, o contato dela, para que você venha participar da oficina, que vai ser... Couraças Sexuais. Couraças Sexuais é um movimento de meditação ativa, com respiração. A gente vai falar um pouco no início de como funciona a dinâmica inconsciente a partir de uma perspectiva sistêmica. Dia 19 e 20 de outubro, vamos fazer um workshop também em São Paulo, onde a gente vai abordar traumas, abusos sexuais, disfunções sexuais. 19 e 20 de outubro. E novembro tem oficina novamente, dezembro tem oficina e final do ano vai ser Réveillon! Venha comemorar o Réveillon com a gente em Brasília. Prosperidade. Sexualidade e amor. Para 2020. O que você quer mais na vida? Prosperidade, sexualidade e amor. Esse é o tema do nosso Réveillon de 2019 para 2020, lá em Brasília, no espaço Ananda, um lugar maravilhoso, de hospedagem maravilhosa, comida maravilhosa, natureza exuberante, piscina, rede, cachoeira e gente super linda, finíssima. Gente linda, eles são maravilhosos. Então, é um trabalho que a gente vai desenvolver juntos, é um trabalho que vai ter a participação da Corã, uma índia, amiga, querida, lá da tribo Cariri Chocó de Alagoas. Um beijo para todos vocês que eu conheço lá. Ela vai estar junto com a gente, fazendo o nosso colar de poder, preparando os nossos banhos. Olha que maravilha! Vai ter fogueira, vai ter toré, que é a dança dos índios que eles ensinam para a gente.
Isso junto com respiração, E a Adriana. risada. Adriana vai fazer um trabalho aquilo que eu maravilhoso. adoro, que é o quê? Enema. Enema. Vamos limpar ó, o babado aqui embaixo para poder a gente revitalizar de uma forma mais única. Mas o mais importante é que você venha de coração aberto, que você venha participar com a gente desse Réveillon, que vai ser único. Tenha vontade de fazer algo diferente. Totalmente no Réveillon, diferente, né? diferente. Por um ano novo, realmente. Por você, faça por você esse campo de experiência, escolha passar o Réveillon com a gente em Brasília para que você possa gerar um movimento único de encontrar, através das suas experiências, um novo significado para sexualidade, prosperidade e amor. Um beijo no coração, gratidão à equipe de produção, gratidão querida amiga, Luciano. gratidão mais uma vez por esse dia de hoje. Vamos descansar agora, né? Por esse final de semana. Vamos descansar. Extraordinário. Foi um módulo maravilhoso. Nossa, aprendi demais. E aqui no espaço da gente vai ter muita novidade, muita coisa legal. Você vai ficar sabendo a cada tempo. Fiquem ligados. Fique ligado na nossa agenda e rede social, para que você possa participar junto com a gente, venha conhecer o nosso espaço. Está aberto para você, para que a gente possa juntos aprender, ensinar, se curar juntos, tá? Um beijo no coração, maravilhosa semana para você e tudo de bom. Isso. Beijos. Bye, bye. Tchau, tchau.